Prezados irmãos e irmãs, queridos casais, como eu disse no início da nossa celebração, que alegria podermos mais uma vez rezar juntos nesse acampamento para casais, para as famílias, onde refletiremos ao longo de todo o acampamento por esse caminho que marido e mulher, filhos, filhas, são chamados a fazer e a construir como família, na direção daquele que é o desejo maior no coração de todo homem, de toda mulher, que é ser feliz. Refletir o significado disso, em tempos que se chama hoje, refletir o significado desse desejo de felicidade, desse desejo de realização na família, de realização no matrimônio, à luz da palavra de Deus, à luz da graça de Deus, à luz dos ensinamentos de Deus, à luz da vontade de Deus. Sim, porque há uma vontade de Deus que impera sobre a sua família, sobre o seu matrimônio, e essa vontade precisa prevalecer. Às vezes, quando nós pensamos e falamos no sentido de felicidade, o mundo que se especializou em querer empurrar aquilo que é cristão para um canto, para um fundo de gaveta, de tal forma que muitos cristãos e muitos cristãos católicos chegam a se envergonhar do significado de ser cristão e católico no mundo, se sentem apequenados, se sentem diminuídos, quando numa roda de amigos, quando numa roda de intelectuais, como numa roda de modernos, entre aspas, são confrontados por valores diferentes dos nossos, ou se quiserem, contra-valores, e que se sentem diminuídos, e que muitas vezes o argumento é esse: olha, aquilo que é cristão e católico impedem a gente de ser feliz, porque o conceito de felicidade muitas vezes embutido nesse tempo de subjetivismo crasso, de individualismo crasso, é fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, na maneira que quer, de uma forma hedonista que dê satisfação imediata, e se não for para realizar as satisfações imediatas, tudo mais não tem sentido. É por isso que precisamos levantar um verdadeiro exército de testemunhas, um verdadeiro exército de apóstolos, de famílias apóstolas, que fazendo a experiência de uma fé verdadeira, e experimentando na casa, na família, experimentando no coração, experimentando na vida dos filhos, experimentando na vida de esposo, de esposa, em todas as dimensões, física, psicoafetiva, espiritual, social, financeira, experimentando em todas as dimensões a força da fé que sustenta um lar, que sustenta uma família, possa se agigantar em testemunho, e testemunho verdadeiro para esse mundo. É por isso, eu não tenho dúvida, eu que faço como chão da minha espiritualidade, faço como chão da minha maneira de rezar a busca da vontade de Deus, dos sinais de Deus, da voz de Deus em tudo que eu faço, eu não tenho dúvida que é por isso que Deus quis que nós começássemos esse acampamento para casais no dia da memória, da festa de São Tiago Maior, de um apóstolo,
do primeiro apóstolo a dar a sua vida, do primeiro apóstolo a regar a fé que te trouxe hoje a Canção Nova, com o próprio sangue, com o próprio testemunho. É por isso que você veio, é por isso que você está aqui, por isso que Deus está falando agora para a sua família que está aqui, que veio de tão longe pela primeira vez na Canção Nova, mas para a sua família que nos acompanha agora pelo sistema Canção Nova de comunicação e que nos acompanhará em outros momentos em que essa pregação for transmitida, reprisada, quem sabe nas madrugadas da vida, para você, para que você possa olhar para São Tiago e descobrir em você as sementes de um apóstolo. Como é formado um apóstolo? O que distingue um verdadeiro apóstolo? A doutrina nos ensina, o catecismo também, homem de doutrina firme, com clareza de experiência, de fé em Jesus Cristo, mas sobretudo, homem e mulher, apóstolas também houveram, homem e mulher de testemunho, perseverante, firme, resiliente até o fim. Vamos olhar para São Tiago. São Tiago, como nos lembra a palavra, foi um dos primeiros a ser chamado, um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Irmão de São João, o evangelista, foi trazido para a intimidade de Jesus. Pedro, Tiago e João, o evangelho diz isso várias vezes, era chamado por Jesus para estar com ele em momentos muito especiais. Tiago presenciou, segundo os relatos evangélicos, a transfiguração no Monte Tabor. Tiago estava com Jesus no Getsêmani. Tiago estava com Jesus em momentos chaves, onde Jesus exerceu o seu ministério, curando pessoas. Lá estava Tiago. Tiago participava dessa intimidade. Eu costumo dizia isso na missa que celebrava de manhã hoje, numa comunidade irmã, a comunidade Instrumento de Deus, lá em São Paulo. Tiago é daqueles que foram chamados à intimidade do coração de Jesus. Símbolo da consagração que nós devemos fazer nas novas comunidades. Todos nós somos discípulos, chamados a ser discípulos missionários, mas eu enxergo em Tiago e em João, sobretudo, aqueles que foram chamados para a intimidade do coração de Jesus, e ali, nessa intimidade do coração, foram descobrindo a vontade de Jesus para com eles. Chamados, formados, aos poucos formados para serem verdadeiras testemunhas. Quantas coisas Jesus falou na intimidade para Tiago, para João, seu irmão. O Evangelho narra um fato muito importante para nós. O que aconteceu? Eu acredito que a mãe de Tiago e João, vendo ali aquela intimidade de Jesus com os seus filhos, em conversa com Tiago e João, viram em Jesus, que já falava no reino de Deus, a oportunidade de promoção dos seus filhos. João e Tiago, naquele momento, ainda não haviam entendido o que forja um verdadeiro apóstolo. E o que eles fizeram? Combinaram com a mãe, e eu tenho certeza que eles combinaram com a mãe,
porque a resposta de Jesus a eles vai me dizer essa verdade. Combinaram com a mãe e disseram: mãe, dá uma forcinha para nós. Quem sabe se a senhora se antecipar e falar com Jesus, Ele que gosta tanto da gente, que viu as nossas qualidades, vai colocar um à direita e o outro à esquerda quando o reino se instaurar. No coração de João e de Tiago, que ainda não tinham sido totalmente formados para o apostolado, para o verdadeiro apostolado, crescia o desejo de grandeza, o desejo de sucesso, o desejo de poder, de se destacar no meio do grupo que ali estava, sem levar em conta o verdadeiro desejo do mestre. E aí as mães, quantas vezes a senhora que está aqui me ouvindo agora, já fez algo parecido como essa mãe de Tiago e João? O que uma mãe é capaz de fazer por um filho? Quantas vezes, sabe aquela mãe que se coloca na frente, se antecipa, vai na professora, vai no patrão, vai em sei lá em quem, e quer de todo jeito promover o caminho dos filhos? E aquela mãe então, que na sua ansiosidade de mãe, quer simplesmente asfaltar o caminho para o filho. Se pudesse, ela se fazia de tapete para o filho passar, para o filho não precisar passar por nenhuma dificuldade, por nenhum problema, por nenhuma situação constrangedora. Quantas mães fazem isso? O que, na maioria das vezes, é um grandíssimo erro. Porque aquilo que o teu filho precisa passar, ele tem que passar, para amadurecer. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo, tem lá suas pendências com a igreja, com o cristianismo, mas que nos ensina muito. Nietzsche diz assim: somente tu, poderás construir as pontes que precisarás passar para seres feliz. Somente tu. E tem mãe, tem pai, que acha que tem que construir as pontes para os filhos. Nas minhas andanças no trabalho com casais, Deus tem me levado a falar para muitos casais ligados ao CDL, aos CDLs da vida, sobretudo na região sul, e homens de sucesso no comércio, na indústria, homens bem-sucedidos, que depois de um tempo fazem a seguinte reflexão: eu fiz de tudo para os meus filhos, eu dei do bom e do melhor, eu fiz de uma tal forma que eu pude dar para os meus filhos tudo que eu não tive, mas hoje eu não tenho os meus filhos, porque quando eu deveria estar com eles, eu estava ganhando dinheiro para poder dar a eles o que eu não tive. E hoje, eles não estão comigo, porque me veem como um estranho. Lembram-se de mim quando precisam do cheque, do dinheiro, mas não estão comigo, e nem eu com eles. Quantos dão esse testemunho? Então é preciso pensar muito nisso, mas muito. A mãe de Tiago e João para nós é um exemplo claro. Mas ela fez, coitada, na ingenuidade, no afã de mãe, naquele desejo de poder fazer o melhor para os filhos, sem levar em consideração o próprio grupo dos filhos, passou por cima dos outros 10 e foi falar com Jesus: Senhor,
deixa que o meu filho fique um à direita e o outro à esquerda quando vieres no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Muito clara. Só que me chama a atenção no versículo 22, me chama muita atenção no versículo 22 desse capítulo 20 de São Mateus, o seguinte: Jesus diz assim: Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Olha aí a condição para ser apóstolo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? E o interessante nesse versículo, que quem faz a pergunta é a mãe, mas Jesus não responde para a mãe. Jesus responde para quem? Para Tiago e João, para os filhos. Porque Jesus sabia que no coração de Tiago e João era que estava o desejo do qual a mãe foi porta-voz. E era preciso trabalhar o coração deles, porque Jesus queria transformá-los em apóstolos, e não em meros dirigentes de equipe, e não em meros líderes para cumprir uma tarefa ou uma missão na igreja, não em meros representantes só pro formas, carregando o título, como se fosse um título, como se fosse uma camiseta, a marca de cristão, de seguidor de Jesus, de adepto do caminho, como era no início conhecido os seguidores de Jesus. Não, Jesus queria mais, Jesus queria um apóstolo, alguém formado nos ensinamentos de Jesus e alguém capaz de beber do cálice, alguém capaz de testemunhar até o fim. E aí respondeu direto para eles, não para a mãe. E eles até disseram: podemos beber o cálice? E Jesus disse: podem sim. Aliás, vocês beberão do cálice, mas estar sentado à direita ou à esquerda, isso não compete nem a mim. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e vocês têm que fazer a mesma coisa. Porque o apóstolo é aquele que dá a vida, é aquele que serve, é aquele que se desdobra. Então vejam, qual o critério para ser apóstolo? Qual o critério para poder aprender do coração de Jesus? Estar disposto, disposta a beber o cálice. Como fez Jesus? E quando a gente olha nesse tempo o significado de beber o cálice, quando Jesus está falando para eles beber o cálice, é suportar as lutas da vida, é ir a enfrentar as dificuldades, as adversidades, as lutas, sem apostatar, sem pular fora do barco, sem deixar de ser aquilo que Deus te chamou para ser. E aqui está o convite que Deus está fazendo para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu matrimônio. É preciso levantar casais apóstolos. É preciso se levantar famílias apóstolas. Famílias capazes de ter firmeza nos ensinamentos de Jesus e famílias capazes de testemunhar até o fim. Tiago aprendeu o ensinamento de Jesus. Teve, claro, que resolver a pendenga que ele e João criaram através do pedido da mãe, porque os apóstolos, os discípulos ali, o grupo dos 12, começaram, os outros 10 se voltaram contra os 2 irmãos e disseram: como que é isso? E Jesus teve que intervir, dizendo: os grandes se matam por causa do poder, mas entre nós não pode ser assim.
Porque quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser seja o maior, que sirva. Quem quiser ter destaque, que seja uma criança, que se coloque no meio como alguém que está disposto a servir. Mas Tiago aprendeu. Tanto aprendeu que foi um dos apóstolos mais destemidos, que saiu a evangelizar, uma vez feita a experiência do ressuscitado, saiu a evangelizar pela região da Península Ibérica, sobretudo na região da Espanha, e lá deu testemunho, foi muitas vezes martirizado, apanhou muitas vezes, foi muitas vezes colocado no ostracismo, muitas vezes torturado, e foi o primeiro apóstolo a derramar o sangue, testemunhando Jesus, o primeiro a dar a vida. Entende o que Deus está dizendo para a sua família no início desse nosso acampamento? Deus está falando que é preciso se levantar famílias apóstolas com essa mesma coragem, com essa mesma determinação dos apóstolos, e de modo especial de São Tiago. Estou vendo ali a faixa falando de Aracaju. Olha os sinais de Deus. Há uns dias atrás, mais ou menos uma semana e pouco, uma notícia vinda lá de Aracaju. Aliás, um grande abraço para Aracaju, aquela cidade linda, lá do nosso Nordeste, onde deu para a comunidade Betânia um vocacionado, um aspirante, que é um filho querido, o nosso Tiago. Amigos lá em Sergipe, em Aracaju, muitos amigos. Então, um grande beijo para Aracaju. E de lá veio uma notícia que me chamou muita atenção. Uma família, um pai, uma mãe, 2 crianças soterradas. Caiu a casa e eles ficaram soterrados. Vocês viram essa notícia? Lá em Aracaju. Ficaram soterrados. E aí, os bombeiros tiveram que vir, começaram a travar com os pais, com o pai, começou a gritar para ver se eles estavam vivos lá debaixo dos escombros, e começaram a travar com o pai um diálogo, perguntando se eles estavam vivos, se eles estavam bem, se os meninos, se eles estavam vendo como estavam os outros. E o pai dizia: que bom, olha pela minha esposa, olha pelos meus filhos, pode tirar eles primeiros, tira eles primeiros, eu aguento aqui, tira primeiro. E o resultado, graças a Deus, foi positivo. Salvaram a família daquele desabamento, soterradas, um pai, uma mãe e 2 filhos. A imagem que me veio rezando para esse acampamento de casais, já quando eu li essa notícia, foi exatamente isso. As nossas famílias estão soterradas. Os escombros estão caindo sobre as cabeças dos pais, das mães, dos filhos e filhas. O mundo tem abalado tanto as estruturas das famílias, que aquelas que não têm verdadeiramente um alicerce firme em Jesus, estão ficando soterradas. E pais e mães estão sentindo o peso do desabamento. E Deus está falando, está na hora. Esse bombeiro, a imagem desse bombeiro, eu li a notícia, não vi foto deles, não vi foto do bombeiro, não vi foto de ninguém da família, mas a imagem que me veio, esse bombeiro falando, tentando salvar, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo dizendo para as nossas famílias que vocês não foram feitas para ficar debaixo desses escombros. Vocês não foram feitas, não é o desejo de Deus, não é a vontade de Deus que vocês fiquem soterradas, que vocês fiquem debaixo desses escombros. Está na hora, Pai, de se levantar como esse pai soterrado e dizer: salva o meu filho, salva a minha filha, salva a minha esposa. Está na hora, mãe, de dizer como esse pai e gritar: salva o meu esposo, salva o meu filho, salva a minha filha. E qual é o caminho para se livrar desses escombros todos, que nós não vamos entrar em todos eles agora, temos um acampamento para fazer isso, mas que você sabe bem
o peso, você sente o peso em todas as áreas da sua vida familiar. Ele está lá pesando sobre os ombros de vocês. E só tem um jeito: Jesus. É Ele que vem para salvar. É Ele que vem. E sabe qual a primeira atitude? A primeira atitude é aprender a arte do apostolado, a graça do apostolado, fazer uma experiência profunda de Jesus. É o que vocês vieram fazer nesse acampamento. Tomar posse dos ensinamentos de Jesus para vocês, para a sua família, para a sua casa, sem medo, sem vergonha, com coragem, com força para testemunhar até o fim. Porque vocês precisam desses ensinamentos de Jesus para combater as ideologias do mundo, que estão aí querendo soterrar a sua família. E perseverar até o fim. A maioria dos casais não tem perseverado. Aliás, tem muita gente ficando pelo meio do caminho, seja na vida consagrada, seja no sacerdócio, seja nas novas comunidades. Quantos e quantas, mesmo tendo vivido por anos a fio a graça da intimidade com Jesus, não tem perseverado. E sabe por quê? Porque, diferente de Tiago, nesse evangelho de hoje, deixou de ouvir a radicalidade do ensinamento de Jesus. Não adianta cooptar com o pensamento do mundo. Não adianta se deixar levar pela vontade do mundo. É preciso olhar para Jesus, ouvir Jesus, percebê-lo tentando salvar a sua casa e a sua família e ficar firme até o fim. Todos os dias. O apóstolo não nasce pronto. O apóstolo não é alguém acabado. O apóstolo não é aquele que não tem pecado, que nunca errou. Pelo contrário, olha o testemunho de Tiago, que precisou aprender do coração de Cristo, que precisou aprender do coração de Jesus. Quanta conversão teve que haver no coração de Tiago e de João, para que eles compreendessem essa passagem de Mateus capítulo 20. O apóstolo vai se construindo. O apóstolo vai se construindo, ouvindo a voz do mestre. E enquanto ouve, persevera. A marca do verdadeiro apóstolo é a perseverança. É a perseverança na vontade de Deus. É a perseverança nos ensinamentos de Jesus. E é isso que Deus está pedindo para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu matrimônio. Uma outra imagem muito forte que eu tive rezando, preparando para esses casais, foi uma outra notícia de jornal. Nos Estados Unidos, um casal de 63 anos de casamento, 63 anos de matrimônio, tiveram a graça de morrer no mesmo dia. Olha que coisa interessante. O marido já estava doente um pouquinho, foi internado, estava na UTI de um hospital nos Estados Unidos. Ficou internado 2 dias. A esposa, 2 dias depois que ele estava internado, passou mal, teve um mal súbito e faleceu. O marido na UTI, 8 horas depois, mais ou menos, faleceu no mesmo dia que a esposa. 3 filhos, 11 netos e uma história de 63 anos de matrimônio. Eu fiquei pensando nessa cena, nessa imagem, e vi ali o desejo de Deus para uma família verdadeiramente apóstola, para um casal verdadeiramente apóstolo. Eu não sei se você vai morrer no mesmo dia
do seu esposo. Eu não sei se você vai morrer no mesmo dia da sua esposa. Não adianta olhar um para o outro e dizer, você vai primeiro. Não adianta falar isso. Não adianta até falar, não adianta nem pensar no coração, não, padre, eu acho que ele vai antes. Não adianta, você não sabe. Com certeza, essa esposa pensava assim, ixi, o meu velho não vai voltar para casa. Mas foi, umas 8 horas antes dele. Não é isso que eu quero que você reze comigo, nesse nosso início de acampamento. O que eu quero rezar com você, e fazer você rezar agora, nesse momento, nesse início de acampamento, olhando para a perseverança de São Tiago, são esses 63 anos de fidelidade, de testemunho, até que a morte os separe. Eles tiveram a graça de não se separarem, nem mesmo na morte. Eles tiveram essa graça. Mas o que Deus quer de você, o que Deus quer da sua família, porque é da sua família, porque você é que precisa testemunhar isso para os seus filhos. É você que precisa testemunhar isso, porque os casamentos hoje em dia não estão durando. Nunca se casou tanto no nosso país e nunca se fez tanto divórcio no nosso país. Em 2011, no último censo, se falava em mais de 370 mil pedidos de divórcio só em 2011. Então, o que Deus está pedindo para você é algo muito maior. Esses 63 anos de perseverança desse casal, até que a morte os separe. E para que não vire poesia, para que não vire só poética bonita para a gente rezar, é preciso que você ponha os pés no chão do verdadeiro cristianismo. E os pés no chão do verdadeiro cristianismo fala aquilo que Jesus falou hoje para Tiago e João. É preciso beber o cálice. Quando você se assume como apóstolo de Jesus, quando você se assume como testemunha de Jesus, você se dispõe a ir até o fim, custe o que custar, fazendo de tudo o que for preciso, para perseverar naquilo que você prometeu diante do altar. O verdadeiro caminho da felicidade do casal não passa pelos muitos bens que construir ao longo da vida, e Deus abençoe você para que você construa muito, para que você possa ser abençoado nos seus bens, dando à sua família tudo aquilo que ela necessita, precisa, merece. O verdadeiro caminho da felicidade do casal, da família, não se encontram na aparência das casas bonitas de fachada que existem por tantos lugares desse país, mas eles estão alicerçados em algo muito maior, que passa por essa perseverança. Você poder olhar para esse que está do teu lado, dê a mão para ele aí, dê a mão para ela aí, dê a mão para o teu esposo, para a tua esposa. É você poder olhar para ele, e mesmo sabendo que ele não é um apóstolo perfeito, porque ele não é, mesmo sabendo que você não é uma apóstola perfeita, porque você não é, assim como esse padre que vos fala também não é, assim como todos nós que estamos aqui também não somos, mesmo sabendo da nossa pequenez, da nossa fraqueza, dos nossos pecados, porque você sabe que ele os tem, você sabe que ela os tem,
mesmo sabendo da fraqueza dos seus filhos, da fraqueza dos seus pais, você sabe que há uma força maior que une vocês, que há um amor maior que une vocês, e vocês, por conta da experiência que fizeram de Jesus, por conta dos ensinamentos que aprenderam junto do coração de Jesus, vocês se colocam à disposição e dizem um para o outro: eu quero ir até o fim, eu quero prosseguir contigo, vale a pena, vamos aparar juntos as arestas que tantas vezes fazem com que nós tropecemos nas dificuldades, nos problemas, nas lutas de relacionamento, porque eu sei que não é fácil, nos desencontros de comunicação, que eu sei que não é fácil. Eu acompanho tantos casais, nós, né, Padre Eliton, acompanhamos tantos casais em Betânia que passam pelos retiros deixados pelo Padre Léo, que continuam, graças a Deus, cheios. O nosso retiro de casal para o mês que vem, eu acho, já está lotado, tem mais de 3 meses, tem lista de espera para casais rezarem lá em casa, graças a Deus. E quando nós começamos em Betânia sem o Padre Léo, muita gente dizia que ia se acabar, mas continua lotado, porque casais querem fazer essa experiência que vocês estão fazendo, de poder parar, de poder pegar na mão do esposo e da esposa e dizer: olha, eu sei, nós não somos perfeitos, mas juntos, firmes na experiência de Jesus, nos ensinamentos de Jesus e da igreja, nós vamos encontrar o caminho para perseverar até o fim. É por isso que eu vim a esse acampamento. Pode dizer isso para o marido, diga: é por isso que eu vim a esse acampamento, diga para ele. E marido, tenha coragem e diga para ela: é por isso que eu vim a esse acampamento, é por isso que eu vim à Canção Nova, é por isso. E nós vamos acertar juntos, porque nós temos a disposição, e o Espírito Santo trabalha agora no seu coração, aqui nesse centro de evangelização, e o Espírito Santo trabalha agora no seu coração, aí pelo sistema Canção Nova de comunicação, e faz com que você, esposo, com que você, esposa, abra-se à vontade de Deus e diga: eu quero perseverar até o fim. Mesmo com as lutas, com as dificuldades, com as adversidades, com os sobressaltos financeiros, com os sobressaltos na vida dos filhos. Quantos casais estão aqui rezando pelos seus filhos, mesmo com toda a dificuldade, com toda a adversidade, com todas as tentações, porque o mal não dorme, ele não descansa, ele não quer você e o seu esposo firmes no coração de Deus. Ele não quer você e a sua esposa firmes no coração de Deus. Ele não quer a sua família reunida em Deus. Ele não quer a sua família junto na missa. Ele não quer a sua família junto na doutrina. Ele não quer a sua família vivendo os ensinamentos do Evangelho. Ele não quer a sua família presente na igreja, testemunhando até o fim. Ele não quer. Por isso ele não descansará enquanto ele não vê você, esposo, trair a sua esposa e os seus filhos por conta de uma aventura no casamento. Por isso ele não descansará enquanto não ver você, esposa, desanimada com o seu lar, com a sua família, traindo o seu esposo. Ele não descansará. Mas você sabe, você veio, você está aqui, você está acompanhando essa pregação, você está olhando para a Sagrada Eucaristia, onde lembramos o sangue dos mártires, e você está dizendo: eu quero perseverar até o fim. Se for preciso perdoar, você vai se lançar nesse acampamento com esse desejo do coração. Não importa o que o seu esposo tenha feito, não importa o que a sua esposa tenha feito, perdoe. Eu testemunho para você, no livro que eu escrevi pela Canção Nova, Perdoar Sem Limites, quantos casais têm se encontrado na graça do perdão pelo testemunho do casal que eu contei aqui para vocês, já aqui na Canção Nova. O casal que reestruturou a sua vida, restaurou o seu matrimônio, depois de anos de alcoolismo, de anos
de desencontro de marido e mulher, inclusive de violência no lar, mas que venceram tudo pela graça do perdão, e hoje dão testemunho, um testemunho lindo, primeiro para os seus próprios filhos, depois para a sua comunidade, de que tudo é possível restaurar na graça do perdão. Por isso Deus trouxe você, por isso Deus quer que você acompanhe esse acampamento, porque Ele não quer que você desista da sua família, porque Ele não quer que você desista do seu lar, porque Ele não quer que você desista da sua casa. Repito, muitos nesse tempo têm apostatado, muitos têm sido infiéis, muitos têm desistido, mas o verdadeiro apóstolo é feito de perseverança. E para que você não tenha dúvida disso, eu quero convidar o casal Vicente Pereira da Silva. Só pelo nome você já sabe que é gente boa, Vicente, né, Xará? Só pelo nome você já sabe que é gente boa. E a dona Josefa. O seu Vicente tem 79 anos, é isso, seu Vicente? E a dona Josefa tem 70. E eles estão hoje aqui na Canção Nova. Que bom que vocês vieram. Que bom que a senhora veio. Eles estão hoje aqui na Canção Nova, celebrando 50 anos de matrimônio. Eu fiz questão de querer terminar essa minha fala com a presença deles. Porque se tem uma coisa que agrada o meu coração de padre, é poder abençoar um casal em bodas. Porque é sinal de perseverança. Repito, nós estamos desistindo com muita facilidade. Nós estamos ficando no meio do caminho com muita facilidade. Está na hora de recuperar a têmpora. Está na hora de recuperar a disciplina. Está na hora de recuperar o sacrifício, o empenho. Essas verdades que o mundo moderno jogou fora, em nome do hedonismo, em nome das ideologias do nosso tempo. A perseverança. Se eu fosse perguntar para o seu Vicente e para a dona Josefa por quantas dificuldades eles já passaram nesses 50 anos de matrimônio, se eu fosse perguntar para eles quantas lutas, quanto sofrimento, quanta coisa eles já enfrentaram, eu não vou fazê-lo, até porque você sabe, porque eu sei das dificuldades que você enfrenta no seu matrimônio, eu sei. Meu ouvido de padre, o meu coração de padre acolhe tantos casais nos retiros de Betânia, tantos casais que eu acompanho, mas eu digo para vocês, tenha coragem de beber do cálice, porque eles beberam do cálice como Jesus propôs para Tiago, e porque eles beberam do cálice e não desistiram, eles estão aqui hoje na Canção Nova, para o Brasil, para o mundo inteiro, por todo o sistema de Canção Nova de comunicação, proclamando os 50 anos de matrimônio em Jesus. E eu queria que vocês aplaudissem essa verdade. Aplaudisse primeiro a Jesus que um dia os uniu, porque são 50 anos. Meu Deus, quantos de nós não chegaremos a isso de vida? Eu não sei quantos anos de matrimônio você tem. O que eu sei é que você está hoje na Canção Nova. O que eu sei é que você está nessa missa de São Tiago. O que eu sei é que você está nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de comunicação. O que eu sei é que Deus quer que você persevere. Eu não sei se você vai morrer primeiro que o seu marido. Eu não sei se você vai morrer primeiro que a sua esposa. Eu não sei se você vai morrer junto como esse casal americano que faleceu depois de ser juntos aos 63 anos de matrimônio. O que eu sei é que você é chamado a ir até o fim, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Por isso, na missa no domingo, nós vamos renovar as promessas do batismo.
Mas agora eu queria que você ficasse de pé. E você que está com o esposo, com a esposa aí, se volte para ele. Eu quero abençoar as alianças de seu Vicente e dona Josefa. E abençoá-los. E abençoando esse casal, rezar pela sua perseverança. Porque a sua felicidade e a felicidade da sua família, você encontrará na perseverança. Na perseverança. Não salte do cavalo antes do tempo, antes de terminar a corrida. Não apeie antes, não desista antes, fique firme. Deus é o primeiro interessado que você possa viver bodas de ouro, bodas de diamante, bodas de não sei o que lá, tudo que existe. Deus é o primeiro interessado. E no coração de um padre, que alegria poder abençoar um momento como esse. Outro dia, Deus me deu a graça de ir a Brasília para abençoar um casal celebrando 65 anos de matrimônio. Os avós do biógrafo do Padre Léo. Que bênção. Então, nosso Senhor e nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque quisestes a família. Quisestes que Jesus nascesse numa família humana, e Ele que em tudo semelhante a nós, menos no pecado, abraçou a condição humana, se formou no seio de uma família, e nosso Salvador remiu junto a família humana. Por isso nós te pedimos, por esse casal, que ao longo de 50 anos de luta, de sacrifício, enfrentando a dor, o sofrimento, a doença, a morte, enfrentando todas as adversidades financeiras, de saúde, tantos e tantas lutas, chegam à graça desses 50 anos de matrimônio e colocarão sobre o altar esses 50 anos de matrimônio. Abençoe, Senhor, seu Vicente, dona Josefa, todos os seus filhos, seus netos, tudo aquilo que eles construíram ao longo desses 50 anos. E abençoe cada casal aqui presente, cada família aqui presente. Dá-nos a graça da perseverança, Senhor, a graça do apostolado, feito de experiência de fé, de ensinamento de Jesus e de perseverança até o fim. Em nome de Jesus e na força viva do Espírito, abençoe Deus esses 50 anos de matrimônio, essas alianças que representam essas bodas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seu Vicente, abre um pouquinho ali para mim. Não, pode deixar. Seu José, dona Josefa, o que Deus uniu, nada nem ninguém jamais separe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode colocar as alianças. Primeiro, seu José, essa aqui, ó. Primeira menorzinha. Primeiro essa aqui, primeiro o senhor. Essa. Aí o senhor coloca nela. Onde vai? Isso. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. E a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E agora que os filhos o senhor beija a aliança dela. A força que brota do amor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Vamos aplaudir mais uma vez. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.
Para terminar, se volte para sua esposa, para o seu esposo, e diga para ele e para ela: meu bem, meu amor, vamos até o fim? Como apóstolo, como apóstola, eu tenho certeza que Jesus será o nosso alicerce. E se eu vacilar, segure a minha mão, me conduza de novo a Jesus. Se eu cair, me levante, conduza-me de novo a Jesus. E eu te prometo, eu quero beber contigo o cálice. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Celebrando a graça desse amor bonito, dá um beijo gostoso na esposa, no esposo, isso. E vamos aplaudir a família reunida, a família apóstola, todos os casais e de modo especial aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. CançãoNovaPlay.com. Assine já!